Tem xerife novo na cidade. Bom dia, pessoal. O nome dele é Chip Foose. Eu não aguento muito tempo nessa posição. A gente vai alongar os limites de um Mustang clássico. Aê, se liga. Tá na hora de ouvir um reggae, meu irmão. Vai, pode encaixar. Eu seguro. Rick Fontana nunca abriu mão de seu primeiro carro, um Mustang 1967. O Rick é um homem generoso. Ele nunca pede ajuda pra ninguém. Então a restauração do seu querido conversível sempre ficou para trás para ele poder ajudar as pessoas necessitadas. Eu tô aqui para ajudar um pouco e tornar isso possível. É a melhor sensação do mundo. O Rick trabalha como voluntário na Challenger, a divisão da Liga Infantil de Beisebol para crianças com deficiências físicas e mentais. Ele também participa de missões de resgate. Foi onde ele conheceu o amigo Derek. Conheço o Rick há 15 anos. Ele faz muita coisa para muitas pessoas e nunca faz nada para si mesmo. O que a gente menos gosta de ver é um carro bonito no meio de uma longa restauração. Porém, coisas boas acontecem para quem espera. A gente bolou um plano para pôr as mãos no Mustang do Rick e, com a ajuda da equipe A, a gente vai aplicar a mágica do Chip Foose. Esse pônei vai galopar de novo. O tempo deixa suas marcas nos carros. Mesmo assim, os donos são apaixonados por eles. Nosso objetivo é entrar na cabeça da vítima para reprojetar e restaurar o carro, deixando-o melhor do que o original. Uma belezinha nova em folha. Com a genialidade do projetista Chip Foose e a habilidade da equipe A, toda semana vamos encontrar uma vítima e presentear com o seu carro dos sonhos totalmente restaurado. Este é o Overhauling, os supercarros. Para tirar o Mustang do Rick, nós inventamos uma história sobre um filme que precisa de carros antigos como objetos de cena. O amigo do Rick e cúmplice do programa, Derek, tem um Corvette 69. Então ele disse que os dois carros vão ser emprestados para nossa falsa produtora de cinema. O nosso guincho foi maquiado com o nome Movie Cars Inc. O carro do Rick não anda, mas objetos de cena podem ser assim. O sequestro terminou, mas o nosso trabalho só começou. Bom, Chip, a gente já fez um monte de carros aqui no programa, mas você sempre criou projetos exclusivos. Obrigado. Um Mustang 67. Você já tem ideia de como vai criar um projeto exclusivo para esse carro? Se eu fosse fazer esse carro para mim ou para qualquer pessoa da equipe, eu teria um monte de ideias que adoraria fazer com esse carro, mas o Mustang é do Rick, o Derek vai vir aqui. Eu vou conversar com ele e descobrir qual é o sonho do Rick. E por acaso você já sabe que tipo de roda vai projetar para ele? Eu gostaria de criar um modelo de roda exclusivo, porque nós podemos fazer. Até parece um profissional falando. Quem? O Mustang fez um sucesso tremendo quando foi lançado no final de 1964. Em 67, a Ford alongou o pônei alguns centímetros para acomodar motores maiores. O Rick comprou esse conversível em 79. O carro está um pouco detonado, mas o futuro dele é promissor. Jesse, eu não sei você, mas quando eu vi o Mustang do Rick pela primeira vez, foi um alívio ver como o carro está limpo. Sim, apesar de faltar algumas peças, a carroceria está ótima e o interior precisa de cuidados. Esse carro está em ótimo estado. A gente só precisa preparar para a pintura. Já que o Mustang é monobloco, ele não tem chassi para ser retirado. É tudo uma coisa só. O carro está tão inteiro que a gente não precisa desmontar tudo. Na verdade, o resultado vai ser melhor sem o jateamento de areia. A carroceria só tem uma camada de primer, então dá pra ver bem o estado. E a gente também deu uma examinada por baixo para saber o estado do carro. E a parte de baixo está brilhando. Esse carro tem uma bela estrutura, limpa, sem ferrugem, com poucas marcas. A carroceria está ótima, mas não significa que o nosso trabalho vai ser fácil. Nós vamos demorar algumas horas para restaurar os paralamas e painéis originais. Antes de tudo, desconectar a bateria. Nós sempre aceitamos a ajuda de pessoas habilidosas na nossa oficina. Então, convidamos alguns formandos da Wyotech para dar uma mão. Poucas pessoas têm chance de participar dos supercarros. Todo mundo sonha em vir pra cá. E o fato de eu ter essa chance é incrível. E, pelo jeito, o Ian e os outros recém-formados da escola Wyotech estão mandando tão bem quanto os veteranos da equipe A. Essa é a primeira vez que eu uso luvas de borracha para desmontar um carro, porque este painel está meio sujo e grudento.
O Mike é um cara com vários talentos. Até na hora de trocar de balde, nenhuma gota cai no chão. Mark, me diz uma coisa, você não acha estranho esse carro não ter nenhuma ferrugem? É incrível quando a gente olha o interior. A cor é original. É. E mesmo os parafusos e as peças da capota estão perfeitos. Até a madeira que faz parte da capota conversível tá boa. Continua perfeito. A gente só precisa trocar as travas da capota. O resto tá em ótimo estado. O último parafuso sempre dá um pouquinho mais de trabalho, não é não? Esse carro não quer entregar suas peças tão fácil assim. É. Segura aí, Brian. Ainda bem que tá vazio. É mais fácil. Vamos, pessoal, força! Estamos endireitando o radiador na mão. Pronto. Deu certo. O suporte do radiador foi amassado em algum acidente. É bem antigo, mas deu pra endireitar. É só eliminar esse amassado usando um martelo e o carrinho hidráulico e podemos pintar. Quem tem o fuse não precisa de ferramentas. Essa é a caixa do aquecedor. O filtro do aquecedor fica aqui dentro. Provavelmente precisa trocar, porque esses filtros costumam vazar muito. Tira uma foto pra eu botar no meu Face. Cuidado aí, o meu Faísca. cabelo produz faíscas. Ah! Não, Jesse, a gente não vai tirar os para-choques da carroceria. O que você tá fazendo? Nada. A gente ia tirar, mas mudamos de ideia. Porque não precisa tirar, então vamos prender tudo de novo. Ai, que droga. Ela quis dizer que a gente se confundiu. Eu disse pra não tirar, mas ele não acreditou. E ela jogou a batata quente na minha mão. Alavanca de câmbio, base do câmbio. Só falta arrancar a parte de baixo e já podemos tirar a transmissão. A próxima fase nessa operação exige um passeio pelo elevador, pra gente remover o escapamento e abrir espaço para o sistema de propulsão. Igual ao resto do carro, esse motor 302 está em ótimo estado, considerando seus 46 anos. Mas, como em todos os projetos do programa, vamos colocar um motor mais bonito e poderoso. Levantem! Inclina um pouco para sair. Mesmo depois de tantos anos parado, o fluido de radiador parece novo. Liberem espaço na quinta prateleira. É hora de ler os e-mails dos fãs. O Steve, do Texas, escreveu: Chip, eu adoro quando você desenha o projeto na reunião com os cúmplices. De onde você tira suas ideias? Na verdade, as ideias não são minhas, porque eu não vou projetar o carro dos meus sonhos. É o carro dos sonhos do Rick, e as ideias vêm dos cúmplices. Esse aqui é o Derek, o nosso cúmplice com o Mustang do Rick. Você conhece o Rick há 15 anos? 15 anos. Eu conheci o Rick quando a gente entrou para a equipe de resgate no condado de São Bernardino. Desde que o conheceu, ele já mexeu nesse carro? Desde que a gente se conhece, não. Ele nunca mexeu nesse carro. Legal, Rick. Não é à toa que o carro tá assim. Eu sei que ele tem outras prioridades e também ajuda muito a comunidade. O que acha que o Rick gostaria de fazer no carro? Bancos novos, com certeza. O Rick fez cirurgia na coluna, então ele gostaria de ter bancos bem confortáveis. A capota é automática, mas ela precisa ser trocada. E um motor novo. Esse motor está parado há 20 anos. Eu acho que seria impossível ele funcionar. Tá certo. E de qual cor ele gostaria de pintar o carro? O carro era azul. A cor favorita dele é vermelha. Eu acho que esse carro vai ficar bonito vermelho. Vermelho brilhante ou vermelho escuro? Eu acho melhor escuro. Vermelho escuro. É. E qual interior combinaria com o carro Bege vermelho? ficaria bonito. Que cor ficaria bonita na capota? Bom, depende de como vai ser o estilo. Eu gosto de capotas brancas em carros vermelhos. Claro. Depois que o Derek vira os desenhos do Chip, ele vai poder contar mais sobre o gosto do amigo Rick. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O Rick gosta de estilo clássico em relação às rodas e pneus, a altura da suspensão, essas coisas. Nada muito rebaixado, mas também não precisa parecer de fábrica. Rodas grandes ou pequenas? Grandes. Que tal aros 19 e 20? Acho que ficariam ótimos. É muita pressão bolar um projeto, porque o Rick e eu já conversamos muito sobre o carro, mas mais sobre o lado mecânico. Estou deduzindo o que ele vai gostar. Usando canetas hidrográficas, o Chip dá profundidade nos 3 Mustangs vermelhos, com capotas branca, bege e preta. Qual capota você gostou? Eu gostei mais da capota bege. Esta chama pouca atenção. E acho que o Rick quer se destacar mais. Rick, esse é o seu carro. E o Derek me ajudou a bolar o seu projeto.
que a equipe A mais gosta é pegar um carro em bom estado como esse, mas eles estão passando uma camada fina de massa só para garantir que todos os painéis fiquem perfeitamente lisos. Os alunos da IoTech estão dando uma força. Eles estão fazendo trabalho pesado no compartimento do motor. O nosso plano é manter as soldas originais e o número de identificação do veículo, mas fazer uma limpeza geral no carro inteiro. O capô torto do Mustang não alinha de jeito nenhum. Então, nós arrumamos um capô novo no ferro velho. Nós vamos garantir que o capô fique alinhado, aberto ou fechado. Depois de alinhar, podemos preparar a lataria do capô para receber a pintura. O capô novo tem um pequeno amassado aqui e tem um reforço na parte de dentro, então não dá para martelar por trás para desamassar. Então a gente soldou essas pequenas varetas e esse martelo pneumático segura e puxa as varetas, mas com cuidado, senão o capô ficaria cheio de saliências. Em pouco tempo, esse amassado vai desaparecer. Ah, moleque, o som de 67. Rolou muita música legal em 67 e também havia muitos carros legais, como o Ford Mustang. A Ford acertou em cheio com esse design, mas os para-choques vão ganhar uma personalização no melhor estilo Fuzz. Eu e o Jake já instalamos e alinhamos o capô novo do carro. Agora nós estamos alinhando o para-choque dianteiro. A gente mediu quanto dá para cortar dele. Eu marquei com fita, depois é só cortar. Juntar as duas peças, parafusar de volta no carro e ajustar os suportes para o para-choque ficar justinho na frente e nas laterais, moldado no carro. O para-choque vai ficar aqui. Olha como ficou justinho nas duas laterais. Ian, o que você tá aprontando? Eu tô limpando a tampa do porta-malas. Legal. Preparando pro primer. Tá curtindo a sua primeira vez no programa? É, eu tô sim. Por que você suspirou? É muito trabalho, sabe? E é sempre assim. É uma quantidade absurda de trabalho. As pessoas nem imaginam quanto trabalho vai em cada um desses carros e num período de tempo tão curto. Descanso é pros fracos. É isso aí. Volta ao trabalho, hein? Pronto, o para-choque já está todo soldado. Agora vamos retirar, terminar as soldas, limpar tudo. O para-choque vai manter essa curvatura, assim ele ficou justinho em volta de toda a dianteira, sem aqueles vãos feios e enormes que vinham da montadora. Agora é só deslizar até o primeiro suporte. Pronto. O para-choque está encaixado. Só falta preencher alguns furinhos. O para-choque vai ser cromado. Vamos fazer o traseiro. César, como você tá limpinho? Como tá sendo sua experiência nos supercarros? Na verdade, a minha experiência nos supercarros está sendo muito legal. Consegue me ver? Não, agora melhorou. Pronto, agora é só sim. olhar para mim, sujo da cabeça aos pés. Então, o que mais eu poderia querer? No caso do para-choque dianteiro, a gente estreitou um pouco e jogou mais atrás, para ficar justinho na carroceria. Não dá para fazer isso na traseira, porque o para-choque já é justo. Então não precisa estreitar. A gente vai aumentar para preencher o vão e deixar o para-choque justinho. É hora de um calorzinho. O maçarico amolece o metal. Assim é mais fácil moldar e alongar as pontas que vão ficar justinhas nos painéis traseiros do veículo. O projetista original teria deixado o para-choque aqui, se fosse possível. O Rick não sabe que o seu Mustang foi pego pelos supercarros, mas os cúmplices sabem e a Jessie vai falar com eles. O nosso cúmplice, Derek, não via a hora de ver o progresso no Mustang. Ele trouxe a mulher dele, a Carrie, e a mulher do Rick, a Cat, que prometeu guardar segredo. Como é que você tá lidando com isso? É difícil, porque mais ninguém sabe. Então é difícil se segurar. Eu tô muito ansiosa. E o Rick nem desconfia. Ele nem sonha. O Rick é apegado com suas coisas. Com o carro fora da garagem, ele fica pensativo o dia todo. Cadê o meu carro? Onde será que tá o meu carro? A melhor parte é que tudo vai valer a pena no final. O interior, para-choques e a carroceria do Mustang estão quase prontos. Isto é incrível. A equipe A está caprichando e eu tenho certeza que quando ficar pronto, o Rick vai adorar. Na última vez que a gente conversou, a maior preocupação dele era o suporte do radiador que estava torto. O capô não fechava direito. Fiquei sabendo que vocês já endireitaram isso. Eu conheço o Rick há 15 anos. Ele faz muita coisa para muitas pessoas e nunca faz nada para si mesmo. Vai ser curioso ver a reação dele na hora. Será que ele vai chorar?
Ou ele vai reclamar que a gente fez tudo isso escondido. Ele vai gostar. Eu acho que ele vai chorar, sim. Uma coisa é certa. O Rick vai adorar quando vir o seu Mustang andando sobre as rodas personalizadas do Fuzz. Esse aqui é o Chris Harbottle, da MHT. O Chris pegou os meus esboços e criou um desenho bidimensional no computador, que depois é transformado na roda tridimensional. Depois de decidido, ele vai levar esses projetos na MHT e cortar as rodas exclusivas do Mustang. Esse diagrama da roda mostra o espaço livre para a pinça de freio e até onde a pinça vai no aro. No diagrama em 3D, a gente vê um desenho do conjunto inteiro, inclusive da aba da roda. Nossa, Chris, ficou lindo. Eu não quero mudar nada. Ficou demais. Obrigado. Pode fazer. Bela roda. Na nossa oficina, as coisas estão tremendo de verdade. A equipe A, com a ajuda da galerinha da Wyotech, está fazendo as máscaras na carroceria e capô do Mustang. A pistola tá com primer, vai aplicar agora? Não vejo a hora de começar. O Andy é o pintor da equipe A. Mas será que foi por isso que a cor do cabelo dele mudou? Seja qual for a explicação, depois de aplicar o primer sobre a massa da carroceria, a superfície ficou super lisinha. Enquanto o carro recebe primer, o Chip dá os toques finais no para-choque traseiro para criar um visual novo e modificado. A extensão do para-choque tinha uma curva com um pequeno vão até o painel traseiro. Nós alongamos um pouco para reduzir o vão com a lataria e aumentar a curva bem aqui. O que eu vou fazer agora é preencher essa extensão para seguir a curvatura do para-choque e eliminar esse pequeno vão que sobrou aqui. Com esse vão, o para-choque não ficava justo, mas eliminando isso, ele vai ficar bem melhor. Quando o Mustang do Rick chegou, descobrimos marcas de ferramenta em metal amassado no suporte do radiador. Eu limpei tudo e desamassei, então o suporte ficou bem reto. Eu vou passar um pouco de massa para deixar liso. Depois de pintado, vai parecer uma peça original, novinha de fábrica. Eu não vou aplicar um fundo porque não interessa se ficar refletindo. Só quero eliminar as marcas de marteladas e fazer a peça parecer nova de novo. Não precisa parecer carro de exposição. Tem que ficar bonito. O Mustang do Rick, sem dúvida, é bonito. Mas vai parecer um carro de exposição depois de receber a pintura. Estamos na estufa, só falta colar as máscaras e jogar tinta. Quanto melhores as máscaras, melhor fica a pintura pronta. É só tampar todos os cantos e vãos e a pintura vai ficar perfeita. A máscara tem duas funções. A primeira é evitar que caia tinta nas partes que não vão ser pintadas hoje, como o compartimento do motor. É por isso que tem essa fita aqui. A outra função é evitar que a sujeira de dentro contamine a superfície durante a pintura. O Derek escolheu a cor vermelha escura para o carro do Rick durante a reunião que fez com o Chip. A gente vai pintar o Mustang com a tinta Glass Rich 22. É uma cor opaca que cobre bem a lataria do veículo. Vamos aplicar 8 camadas. O nosso objetivo é fazer a lataria parecer feita de vidro. Eu vou misturar 2 partes de vermelho com uma parte de catalisador. É para a tinta fluir melhor, eu vou acrescentar uma parte de redutor. Agora tá pronto para aplicar. Mas a gente não precisa esperar o Andy pintar o carro para ver como vai ficar essa belezinha. É hora de fazer o desenho final do Mustang do Rick. Eu já terminei o contorno, agora vou pintar o fundo com um tom de azul celeste. Depois vou pintar a capota e a carroceria do carro. O Derek, amigo do Rick, escolheu a capota bege entre 3 opções de projeto durante a reunião com o cúmplice. O Chip aproveita a mesma cor para pintar as rodas. Depois de pintar o carro, o Chip desenha as luzes para realçar as linhas e a postura agressiva do veículo. Eu já fiz muitos carros no programa, mas só sei como vai ficar o design quando eu me reúno com os cúmplices. No Mustang do Rick, conversei com o Derek. O Derek bolou esse projeto. É um estilo que eu gosto. E Rick, eu adorei o seu Mustang. Sinto muito te informar, Rick, mas o seu Mustang conversível 67 não está sendo usado em um filme de Hollywood. Mas você vai ficar feliz quando descobrir que a caranga está sendo personalizada pelo Chip Fuzz, com uma belíssima pintura aplicada pela equipe A.
Beleza, vamos começar a festa. Eu vou aplicar tinta com a Iwata Supernova. Eu adoro essa pistola. Ela tem um spray bem largo. O que eu faço é aplicar a 30 a 40 centímetros da superfície, para deixar a pintura igual nas mudanças de contorno do carro. Quando eu pinto um veículo, eu gosto de começar por cima, ir descendo até embaixo e depois pintar a lateral. Depois eu repito o processo no outro lado. Com essa técnica, a aplicação inteira fica igual e úmida, para cobrir todos os ângulos. Essa foi a minha primeira pintura nos supercarros. E eu fico feliz em fazer parte da equipe porque eu gosto de pintar um carro com uma única cor. É uma honra realizar a minha primeira pintura e ainda bem que foi um trabalho bem fácil. Depois que as 8 camadas de tinta secaram, é hora de tirar as máscaras. Gostei da cor. Esse tom de vermelho ficou lindo nesse carro. Na estufa de pintura, as partes não visíveis recebem uma camada de fundo azul e o interior da cabine é pintada de bege para combinar com a capota conversível. Aqui nos supercarros, nós usamos a última tecnologia na hora de pintar. Então, estamos usando a tinta solúvel em água Glasurit 90. Isso significa que a água, em vez de solvente, leva o pigmento até a superfície pintada. A cor fica real, a aplicação fica homogênea, mas o tempo de cura é um pouco maior. Isso significa que a pintura vai demorar um pouco mais para secar. Eu estou usando uma tinta industrial de aplicação externa para proteger o compartimento do motor, o porta-malas e a estrutura da capota conversível. Então o carro ficou vermelho com a estrutura preta e compartimento do motor e porta-malas pretos. O Rick vai adorar esse carro, ficou demais. Seguinte, enquanto a equipe A trabalha duro, concentrada na fabricação, vamos conhecer um pouco melhor a vítima dos supercarros. A gente vai para o estádio Anaheim para ver o Rick trabalhando como voluntário na Liga Infantil de Baseball Challenger. O nosso cúmplice, o Derek, estava lá dando uma força para o Rick. Estou muito animado que o Supercarros está aqui. E meio preocupado que o Rick descubra. Ele vai estar no campo com o time dele, vai ser um dos técnicos. Ele vai ajudar as crianças a se organizarem durante o jogo. Challenger é uma liga infantil para crianças com deficiências físicas e mentais. O Rick se envolveu nesse programa graças ao incentivo da diretora, a Kelly Ellis. O Rick veio ajudar porque ele é um grande amigo meu. E ele se apaixonou pela Liga Challenger, assim como eu. Ele curte tanto treinar as crianças que quer fazer isso para sempre. A gente lançou uma bola com efeito, dizendo ao Rick que nossa equipe de filmagem estava entrevistando os voluntários para um dos patrocinadores do evento. Ele nem imagina que a equipe de filmagem faz parte dos supercarros. Eu me envolvi com a Liga Challenger porque parecia uma atividade muito divertida. Essa é a melhor divisão de beisebol que eu conheço. E ver essas crianças tendo chance de jogar beisebol com pessoas saudáveis é muito emocionante. É uma oportunidade, não só para elas jogarem beisebol, aprenderem jogo e desenvolverem um lado físico, mas também uma oportunidade para os pais virem prestigiar os filhos participando de um esporte e fazendo bonito. Eu estou aqui para ajudar um pouco e tornar isso possível. É a melhor sensação do mundo. É muito legal ver o Rick e as crianças se divertindo. Mas o Rick nem imagina que o seu carro está quase ganhando vida nova. O carro já voltou da estufa de pintura, mas o tedioso processo de pintura ainda não terminou. É hora de lixar. Esse processo garante um acabamento perfeito, removendo todas as imperfeições e superfícies ásperas. Eu presto atenção nas linhas, nas curvas, nos contornos. Isso demanda muito esforço e é demorado. Mas o resultado vale a pena. A pintura foi lixada e polida, dando um belo acabamento de espelho. O carro foi erguido para arrancar a suspensão velha e colocar as peças novas. A Jess e eu recebemos a tarefa de remover as molas do braço de controle superior. Mas, às vezes, uma suspensão de 45 anos não entrega os pontos fácil. Os parafusos estão presos, então o jeito é cortar as molas para arrancar da suspensão e substituir as molas velhas por novas. Não é o jeito ideal, mas não tem outro jeito. Quando o Mustang do Rick chegou aqui, a gente só tinha a carroceria, a estrutura da capota, motor, transmissão e algumas peças da suspensão. Mas faltava todo o resto para terminar o carro. Esse aqui é o Joe, da loja de peças de reposição Scott Drake. Nós temos mais de 11 mil peças diferentes para os Mustangs entre 64 e 73. E com a nossa parceria, você vai fornecer as peças que faltam. É, a gente fica muito feliz em ajudar. Estão fazendo um belo projeto. Eu acho legal.
O eixo traseiro voltou da pintura a pó. Agora é só instalar um diferencial 370. As engrenagens 370 encaixam direitinho na traseira do Mustang. Vai, pode encaixar. Eu seguro, vai. Esse kit de diferencial traseiro inclui 2 semi-eixos maiores que aguentam mais potência. Vira pra cá. Beleza, Danny. Voltamos para ver o resultado depois que o Chip decidir a cor do revestimento dos bancos. Esse aqui é o material da capota. Eu quero deixar o couro parecido para o revestimento dos bancos e os painéis das portas ficarem nesse tom bege, combinando com a capota. Essa costura aqui vai ser substituída por um tom vermelho e o centro vai ficar em palomino. Palomino, Mustang, os dois são cavalos. Legal, as peças que pedimos na Summit chegaram, só demorou 2 dias. Agora é só montar as peças no carro. Pela primeira vez em muito tempo, eu nem lembro a última vez, mas nós vamos aproveitar as fechaduras das portas. Dessa vez, a gente só precisa recolocar as fechaduras. Presta atenção, porque vai ser difícil acontecer de novo. É isso aí, fechaduras instaladas. Nós vamos aproveitar a bandeja original da suspensão antiga. Ela só precisa de uma limpeza e jateamento de areia. O Ian tá caprichando, então eu vou deixar isso aqui. Depois é só montar os novos braços e a suspensão vai ficar novinha. Sem o Rick saber, o seu Mustang está no processo de receber uma personalização digna do Chip Fuzz. Quando o carro ficar pronto, o Rick vai agradecer os nossos cúmplices que estão de volta à oficina dos supercarros. Derek, nós bolamos 3 esquemas de cores na nossa reunião e você escolheu a opção vermelha com capota bege. Essa é a primeira vez que você vê o carro todo pintado. É, e ficou lindo. Esse é o primeiro carro com pintura vermelha sólida do programa. Já fizemos carros marrons, mas esse é o primeiro inteiro vermelho. Uma coisa que a gente não bolou foi a traseira do carro e eu achei que ia ficar mais estiloso colocando uma tira preta na traseira do carro. Com o cromado e as lanternas vai ficar mais bonito. Vai ficar demais. Tá, e onde o Rick acha que o carro está? O Rick acha que o carro dele e o meu estão sendo usados em um filme. Ele só sabe isso. Mas esse é um filme sobre o Rick. É, isso aí. Acho que ele vai ficar chocado, mas eu espero que, ao ver o carro, ele chore de tanta emoção. Eu não vejo a hora de ver essa cena. Você viu alguma coisa que chamou sua atenção? Bom, tirando o fato de que o interior do carro sumiu, na verdade, eu adorei a cor e acho que vai ficar muito legal. Acha que ele vai gostar? Eu acho que ele vai amar. O Chip acabou de mostrar o Mustang pro Derek. E você, o que achou desse carro? O carro ficou lindo, eu adorei a cor. O Rick vai morrer quando vir um Mustang. Bom, se ele morrer, o carro exatamente, é meu. eu ia dizer isso. Ele tá curioso pra saber se a equipe de cinema tá cuidando bem do carro? Ele fala sobre isso todas as noites. Nossa, ele diz, será que eles estão cuidando do carro? O que será que estão fazendo com o meu carro? Ele fica olhando a garagem. Há 25 anos, a ideia do Rick era restaurar esse carro inteiro. A gente se casou, aí vieram os filhos e o carro ficou esperando. O que vocês fizeram é inacreditável. Como você tá conseguindo manter segredo? É muito estressante. Eu tento ignorar o Rick quando ele fala disso, porque eu fico muito empolgada de saber que isso tá acontecendo. Mas o Rick não vai ignorar a nova transmissão da California Performance montada no novo motor V8 de bloco pequeno. Esse motor é muito superior ao motor original da Ford. Ele tem um coletor de admissão duplo, produz 300 cavalos e 46 quilos de torque. O novo motor vai fazer esse pônei cavalgar como nunca. É um grande avanço, considerando que o carro chegou pra gente faltando várias peças, incluindo um farol dianteiro. Nós vamos instalar o novo farol direito. É um farol de halogênio da Scott Drake com um anel de retenção de aço inoxidável. Nós montamos o conjunto em uma moldura original de fábrica. E agora é só instalar. O carro não tinha os suportes originais dos assentos, então arrumamos outros suportes de um Mustang Coupé. Mas, infelizmente, os suportes não serviram nos bancos do conversível. O que eu fiz foi arrancar os suportes da posição original e jogar 5 centímetros mais pra cá. E depois de arrancar e soldar na nova posição, os suportes estão prontos para serem montados. Mas os suportes dos assentos não eram as únicas peças que faltavam no Mustang. Nós encontramos
algumas molduras para capota conversível. Isso vai ser preso na carroceria, onde encaixa a base da capota. Não existem peças de reposição como essa. Essa moldura é modelo 68, não 67, e tem algumas marquinhas. Então eu estou limpando por dentro para endireitar os amassados e polir a peça de novo. Depois de pronto, vai parecer uma peça nova. A caixa original do aquecedor estava em péssimo estado. Mas o Drake nos salvou com uma caixa de aquecedor nova. É só ligar e esquentar o carro. Agora todos vão ficar quentinhos. Você deve lembrar que quando o Mustang do Rick chegou, a estrutura da capota conversível só tinha algumas peças soltas. O Doug, da Robbins Auto Top Company, e o Martini, da Gold Coast Upholstery, estão restaurando a capota. Doug, como está indo o projeto? Agora o Martini está instalando os vidros das janelas, estamos terminando de montar as borrachas e agora vamos começar a instalar a capota. Eu reparei que a janela traseira é de vidro, mas ela dobra. A capota original não fazia isso. Tem razão, a janela original era de plástico transparente, mas plástico fica amarelo e arranha fácil. Mas o plástico fica amarelo e arranha fácil. E a gente também deu um jeito nas laterais do Mustang. Nós cromamos as grades originais dos painéis laterais. Eu pintei o fundo das grades com o mesmo tom de vermelho da carroceria. Assim, a aparência do carro fica mais limpa depois de tudo montado. Esse console central foi feito para um coupé, mas o carro é conversível, então ele tem reforços no assoalho embaixo. E eu tô cortando os cantos para o console central encaixar na posição certa. Ficou bom? Perfeito. Que bom. Nós praticamente terminamos de montar o eixo traseiro com os semi-eixos e rotores. Agora só falta montar as pinças de freio da baia e centralizar para as pinças operarem direito. Depois é só montar o eixo na traseira do Mustang. Eu não aguento muito tempo nessa posição. Arrancamos o eixo traseiro original do Mustang e colocamos um eixo novo da Curry. O diâmetro do eixo é maior, então precisa de uma cavilha maior. Com as peças originais do eixo, na hora de tentar encaixar a cavilha nelas, os furos não casam. Então eu peguei as peças originais, aparei a superfície, fiz o mesmo na outra peça para aproveitar as peças. Depois de soldadas, a gente consegue instalar o eixo mais largo no carro. Bom, as cavilhas que o Chip modificou estão instaladas. Agora só falta colocar os amortecedores. O Danny está terminando as mangueiras de freio traseiro e a traseira do veículo está praticamente pronta. A montagem final inclui um kit moderno de suspensão da Global West. Essa suspensão faz carros antigos andarem como esportivos modernos, com o novo e poderoso sistema de propulsão. E direto da tela do computador para nossa oficina, as rodas personalizadas do Chip Fuse. O Derek me disse que o Rick gostava das rodas originais com esses cortes quadrados no meio. Então, eu segui o mesmo tema e criei essas aberturas com o mesmo formato em cima e embaixo. As rodas são douradas, para combinarem com a capota bege. A visão colorida do Chip está quase completa. Sabe o que significa quando o Dennis pinta as faixas? Que estamos terminando. As mãos firmes do Dennis Ricklefs dão os toques finais da pintura. As faixas pretas e beges realçam as linhas da carroceria e o esquema de cores do Chip. A parte mais emocionante dos projetos dos supercarros é a montagem final. A equipe A está em overdrive, terminando os últimos detalhes da fabricação do Mustang no último minuto. Cada membro da equipe A e os alunos da Wildtech receberam tarefas diferentes. Finalmente chegou o dia da entrega e a única coisa que falta fazer é terminar o Mustang. Agora eu estou terminando a solda no escape do Mustang 67 do Rick. O que eu tenho aqui é um escapamento novo em folha da Magnaflow. É o kit inteiro do motor até a ponteira. Esse novo sistema de escapamento vai deixar o carro com o som e a potência que o Rick deseja. A gente está na etapa final, nos últimos detalhes, e o André está montando os painéis das portas. Como está indo? Só falta montar os comandos. Eu estou instalando o botão do espelho elétrico. Quase pronto. Como os cirurgiões costumam dizer, meça 2 vezes e corte uma. A Catskin forneceu 2 tons de couro bege e o Bill Dunn caprichou na costura do interior. Os bancos continuam de fábrica, mas revestidos com couro. Então ficou bem melhor. Acho que mais ou menos em 10 minutos a gente termina. O carro do Rick tinha instrumentos mecânicos, mas trocamos por instrumentos eletrônicos. E de onde vieram esses belos instrumentos? Esses instrumentos são o modelo clássico da Summit Racing. E depois que a gente montou, o painel ficou muito estiloso.
Colocamos pneus Pirelli P0 nas rodas exclusivas do Fuse. Vou montar as rodas, descer o carro e checar a altura. Eu adoro esse carro. Estamos na Califórnia, então o Mustang conversível vermelho é o carro perfeito para desfilar por aí. Os toques finais incluem as faixas pintadas à mão do Dennis, ligar a parte elétrica, colocar as mangueiras e ligar esse belo motor 302 da ATK. Agora é a hora da verdade. Olha aqui. Eu vou colocar a chave e ligar o motor. Que beleza! O Mustang ficou perfeito na aparência e no som. O que antes era um carro abandonado, parcialmente restaurado e com uma capota toda detonada, foi transformado em um maravilhoso conversível vermelho e bege, com faixas personalizadas e estilização do Fuse. De ponta a ponta, esse pônei vai atrair olhares. O Mustang foi levado da oficina do programa para um galpão vazio, maquiado como se fosse uma garagem de estúdio de filmagem. O Derek convenceu o Rick a acompanhá-lo para examinar alguns estragos feitos em seu Corvette, causados pela nossa falsa equipe de cinema. Ah, que beleza! Chegou a hora de devolver o Mustang do Rick e eu tô eufórico, dá pra perceber, né? Porque eu tô usando uma peruca loira, mas pra melhorar o disfarce, dentes falsos. Os amigos e a família do Rick estão aqui. O Chris vai fazer o seu papel e o Rick vai ter uma surpresa. É isso aí, eu tô pronta, o carro tá pronto e você? Prontíssimo. Estão prontos? Sim! É agora. É o seguinte, você precisa assinar esse documento antes de eu liberar o seu carro. Assine o documento. É isso aí, galera. Que trabalho emocionante. Nós esperamos que o Rick não desconfie que o Mustang vermelho na garagem é dele e que não perceba que o Pete, na verdade, é o Chris disfarçado. O Chip, a Cat, mulher do Rick, e eu não podemos ver essa cena, mas nós vamos escutar. Olá. Quem é você? Eu vim dar uma olhada no meu Corvette. Ah, pode crer, eu tô ligado. Qual é o seu nome? Derek. Derek. Derek, assina esse negócio aqui pra mim. O que é um isso? relato Eu não dos vou assinar estragos. nada. Meu chefe pediu pra você assinar, senão eu não vou poder devolver o carro pra você. E quem é você? Ele é o Rick. Rick Fontana, do Mustang 67. É ele. Esse carro é seu? Não é seu? Não. Não, o carro dele não está tão inteiro. Ainda bem, porque os caras vão explodir esse Mustang no filme. Você tá brincando? Que pena detonar um carro tão lindo. O meu vai ficar assim um dia. Ó, é só assinar isso Eu aqui não vou pra mim. assinar antes de conversar com o gerente. Doug, na escuta? Doug, na escuta? É o Pete. Você pode vir conversar com esse cara, ele não quer assinar o documento das avarias. Quanto tempo vai demorar para esse cara vir aqui? Ele já chegou. Oi, Rick. Meus parabéns, hein? Foi pego pelos supercarros. Esse carro que você sonhava em ter um igual é seu. Parabéns, Rick. Seja bem-vindo à família dos supercarros. Como fez isso comigo? Esse aí é meu carro? É o seu carro. Pensando bem, quando eles buscaram o carro, foi meio estranho o jeito daqueles caras. Tinha um cara segurando uma câmera, filmando um guincho, e eu não entendi direito o que estava acontecendo. O cara só disse, bicho, eu vim buscar o seu carro, tá? Ricky, me fala uma coisa. Em algum momento, enquanto seu carro estava nas mãos da suposta equipe de cinema, você imaginou que era os supercarros? Não, vi escrito Movie Cars e eu achei o telefone deles na internet, mas achei estranho eles não terem um website, mas sei lá, podia ser uma empresa pequena, vai saber. É que a nossa E o empresa é muito Derek... sutil e discreta, ela só tem telefone. Se não mais fosse nada. pelo contato do Derek, eu teria ficado preocupado. Quando a gente bateu na porta e o Chris apareceu para abrir, ele é mais alto do que eu. Então, quando eu olhei para ele, eu não percebi que era o Chris disfarçado, mas acho que no fundo percebi que era ele. O Pete mandou bem. O Pete nunca se sente pressionado. O Pete é o malandro de sempre. Eu vou mostrar como é que é o Pete, resumidamente, para vocês. Uau! Ele é assim. Não reparei que era o Chip. Só quando ele chegou perto de mim. Mas na hora eu pensei, nossa, o Chip também trabalha com cinema? Porque eu nunca imaginei que um dia seria pego pelos supercarros. O que você achou do Pete? Pensei, é com esse tipo de malandro que a gente vai lidar? Deu pra ver que o Rick pirou com o carro. Ele mesmo disse, é isso que eu quero fazer com o meu Mustang. Foi o Derek quem submeteu seu carro pra gente. Ele foi nosso cúmplice desde o começo. A gente reuniu essa galera e tudo isso é pra você, Rick. Eu não sei por que você fez isso por mim, mas isso foi demais. Obrigado, cara. Palmas!
Eu já estava feliz por receber da equipe de cinema mais do que eu paguei pelo carro. Você sabia que eu sempre sonhei em colocar um painel nesse estilo? É perfeito. Ô, Rick, eu me lembro que quando o carro chegou aqui, ele estava bem cru, só estava no metal. Você pretendia restaurar o carro? Sim. Foi por isso que eu desmontei o carro. Já tinha a transmissão e o motor que foi retificado há 22 anos, mas a minha vida pessoal me deixou ocupado e eu nunca terminei o carro. Mas isso nunca saiu da minha cabeça, especialmente quando eles pegaram o carro. Eu senti saudade. Sempre que eu ia na garagem e não via o carro, eu rezava para devolverem logo. Tá, então eu vou te fazer uma proposta imperdível. Eu tenho outro Mustang 67 desmontado debaixo daquela lona. Se você quiser, a gente troca o seu pelo outro para restaurar sozinho. O que acha? Aquele lá é o meu? Aquele é o meu carro? Não, esse é o seu carro. Aquele é o Mustang 65. Ah, que bom. Nossa. Fizeram tudo isso? Ficou perfeito. Não disse que a primeira coisa que você ia arrumar era o radiador? E olha só, vocês trocaram, puseram um radiador novo. Na verdade, foi a primeira coisa que a gente consertou. No primeiro dia, o Chip arrumou o radiador. Sério? Parece novo. É o mesmo radiador? Ele. Você conseguiu endireitar? Sim. Cara, você é bom mesmo. E aí, tá emocionado? Eu tô muito mesmo. Deviam dar lenços com o carro. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Pode acreditar, e as pessoas responsáveis pela restauração estão presentes aqui. Obrigado, eu agradeço muito. Obrigado mesmo. Obrigado, todo mundo. Kelly, você acredita nisso? Você merece. Não. É claro que merece. Merece sim. Você merece tudo de bom na vida. O Rick acha que não merece esse presente. E eu acho que ele não fazia ideia de quantas pessoas desejam tudo de bom pra ele. Então, esse presente é uma prova concreta disso. O Rick é um homem generoso. Ele nunca... pede ajuda pra ninguém. Ele se vira sozinho. O Rick é o homem mais simples e complicado que eu já conheci. E ele adora ajudar os outros. Ele ajuda e nunca pede nada em troca. Então, o Derek e vocês darem esse presente pra ele e ele aceitar é muito importante. A gente não teria feito esse projeto sem o Derek e a Cat. Foram eles quem seguraram as pontas e mantiveram o segredo o tempo todo. Então, ver o alívio deles foi o melhor momento de todos. Meu nome é Rick e eu fui pego pelo supercarro. Nossa, o carro tá bem melhor do que antes. Ficou bom de curva? Ficou. Essa suspensão é ótima. É a primeira vez que você dirige o carro desde 1986? É a primeira vez. Eu me sinto em casa. É uma sensação fantástica dirigir esse carro de novo. Ficou bem mais firme. Ficou? É. Parece um carro novo. Mas é um carro novo. Espero que se divirta com ele. Eu vou me divertir. A cor é perfeita. O som é ótimo, a aparência é ótima, a pilotagem é ótima. Ficou tudo ótimo. Ainda não acredito que esse carro é meu.